Meus irmãos, minhas irmãs, caros amigos, caras amigas, muito obrigado por estarem presentes mais uma vez, mesmo online, observando e também participando ativamente do culto ao Senhor. Eu sou o reverendo Heber, pastor da Igreja Presbiteriana do bairro 9 de Abril, bairro que fica na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Sejamos todos bem-vindos, todos aqueles que nos acompanham, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um. Eu vou ler o Salmo de número 122, um dos salmos mais conhecidos da Escritura Sagrada. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmo maravilhoso, nos convida ao ato de culto e fala da alegria que cada um de nós tem no coração em nos conduzirmos à casa do Senhor. Agora estamos impedidos por causa da quarentena, mas a nossa oração é que em breve estejamos sendo conduzidos à presença de Deus, na casa de Deus, cultuando ali no templo a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor. O Salmo diz para orar por Jerusalém, representando a cidade. Também fala da casa de Deus, lembra as famílias da igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor, sustente a cada um dos amados amigos, amigas, irmãos e irmãs, tanto da Igreja Presbiteriana 9 de Abril, irmãos e irmãs de outras igrejas que nos acompanham, que a Tua graça esteja sobre cada um, que cada um seja encontrado fiel, abençoado e sustentado pelo Senhor. Abençoe a nossa igreja local, abençoe a nossa igreja presbiteriana do Brasil, abençoe as demais igrejas evangélicas, todos nós, povo de Deus, sedentos por retornarmos às nossas igrejas, aos nossos templos. Que o Senhor esteja com todos nós, realizando este desejo do nosso coração, de em breve retornarmos à casa do Senhor, à casa de oração, para juntamente com outros irmãos, outras famílias, cultuarmos ao nome do Senhor em espírito e em verdade. Alegrei-me quando me disseram, vamos em Jerusalém. Por amor do Senhor, nosso Deus, nós buscaremos o teu bem. Alegrei-me de ir à casa do Senhor e também a ideia de orar e buscar o bem pelo nosso estado, pelo nosso país. Que o Senhor abençoe o nosso presidente, abençoe os deputados, abençoe os senadores, prefeitos, governadores, vereadores, abençoe toda a classe política, que cada um também seja encontrado fiel. Que o Senhor esteja também abençoando os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, os psicólogos, todos aqueles que trabalham diretamente com a questão da pandemia. Que o Senhor esteja conduzindo a cada um, dando sabedoria, livrando de todo mal, livrando da enfermidade, e aqueles que estão nos hospitais, que a tua mão proteja, que a tua mão abençoe, que a tua mão não esteja recolhida, mas esteja aberta para abençoar e sustentar a vida de cada um deles. Fica conosco neste momento de culto, é a oração que faço em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino 303, Pendão Real. Passará a letra e a melodia para os irmãos cantarem em casa.
defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer, esformado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Irmãos, o que é o culto da Igreja Presbiteriana? É uma pergunta importante, principalmente para nós presbiterianos do Brasil, fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja de origem reformada. Participamos do culto e também temos de refletir sobre a natureza dele. Reverendo Augustus Nicodemos, doutor, professor, fazendo também parte do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, autor de vários livros, vai nos explicar o que é o culto, qual é a natureza do culto para a Igreja Presbiteriana do Brasil. É um vídeo de domínio público que retirei da internet, onde em cerca de 6 minutos o Dr. Augusto vai nos explicar o que é o culto, o que é a natureza do culto para a Igreja Presbiteriana 9 de abril, que eu sou pastor, e do Brasil também. Vamos ver o vídeo? Preste atenção, porque é aquilo que nós vivemos no dia a dia. Também uma palavrinha sobre como funcionam os cultos na Igreja Presbiteriana. Muitos irmãos vêm de outras igrejas, onde o culto, a forma do culto é um pouquinho diferente. Nós acreditamos que o culto ele tem que ser oferecido a Deus e que o objetivo de nós nos congregarmos é cultuarmos a Deus e dar-lhe glória. Por isso, tudo que a gente faz no culto tem que ser voltado para Deus. Os hinos, os cânticos, eles têm que celebrar a pessoa de Deus. A leitura da Escritura, ela tem que apontar para Deus. As orações têm que ser feitas a Deus e para a glória de Deus. E a pregação da palavra precisa expor e mostrar quem é Deus, o seu plano, as suas promessas, o seu grande amor para conosco. Então, tudo no culto, inclusive hoje nós vamos celebrar a ceia, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então, o culto ele é feito de uma forma que conduza as pessoas que estão presentes a encontrar-se com Deus. O culto é encontro com Deus. Mas esse encontro, ele é basicamente, ele passa pela nossa mente. A gente que confunde culto com emoção.
Não é que as emoções estão ausentes, e nós precisamos das emoções, mas as emoções elas têm que acompanhar a razão. Por exemplo, não faz sentido a gente dizer assim, vamos cantar o hino 10, aí todo mundo já, glória, aleluia, né? Aquela felicidade. Não, é você cantando o hino 10, 12, qualquer que seja o número, e você vendo as grandes verdades de Deus que estão ali, que sua alma se eleva, sua alma se alegra. Ou então, quando fala da santidade de Deus, você tem essa alegria de estar diante do Deus Santo, mas também essa contrição no seu coração, porque você percebe o quão você é pecador e quão longe você está dos padrões de Deus. Então, o culto, como Paulo diz em Romanos 12, ele é racional, ele tem que passar pela nossa mente, pelo nosso entendimento, e aí as emoções são afetadas. Então, é ok você chorar, você se sentir bem, assim, você sentir alegria, você sentir tristeza, né, botar a mão na cabeça, levantar a mão, tudo isso, ficar de joelhos se você quiser, tudo isso é possível, mas como decorrência de você ter visto Deus, ter entendido Deus, ter entendido o Evangelho. Não faz sentido você cair no chão só porque alguém botou a mão em cima de você. Você tem que cair de joelhos diante de Deus porque você viu a glória dEle, a santidade dEle, você viu que é um pecador miserável, que não tem mérito nenhum diante de Deus. Então, se for esse o caso, pode gritar, espernear, rolar no chão, a gente não tem a menor restrição para esse tipo de coisa, mas tem que ser porque você entendeu, porque você viu, porque você percebeu a grandeza do Evangelho, a grandeza de Deus. Então, o culto ele é voltado para isso, para que você tenha esse encontro com Deus. Por isso, para que seja mais bem aproveitado, você precisa se engajar de coração nas partes do culto. Então, na hora de cantar, eu sei que nós às vezes cantamos hinos antigos, você nunca ouviu a respeito disso, mas esses hinos antigos, não sei se você percebeu a teologia do primeiro hino que a gente cantou, né? Maravilhoso, nossa, como o poeta colocou ali a graça de Deus e a misericórdia dele para conosco de uma forma que eleva o coração. Então, procurando entender a letra, participar da letra, na leitura da Bíblia, se engajando nisso também, nas orações você está orando no seu coração e na exposição da palavra você está ouvindo e você está acompanhando em oração, pedindo que Deus fale ao seu coração. E na hora de participar da ceia, participando com fé. Alguém me passou no WhatsApp, eu não sei se foi ontem ou anteontem, não, foi durante essa semana, alguma coisa que me consolou muito como pregador. Diz que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e que os frequentadores de igreja, gente que frequenta a igreja, a mesma igreja, ouvindo o mesmo pastor, não tinha menor lembrança do que o pastor tinha pregado nos últimos 10 anos. Então, eu estou aqui há 2 anos. Eu tenho certeza que vocês não lembram os sermões que eu preguei aqui. Tenho certeza. Se eu for perguntar, alguém me diga qual foi o primeiro sermão que eu preguei aqui. Pode ser que tenha algum Caxias que anotou aí de lado na Bíblia, né? Pastor pregou tal e tudo, mas não lembra. Na verdade, eu estou pregando agora hoje à noite, mas quarta-feira vocês já esqueceram o que é que eu preguei, tenho certeza absoluta disso. Funciona mais ou menos assim. Aí então a pesquisa mais ou menos estava dizendo assim: pastor que prega na mesma igreja durante muito tempo, é um desperdício, ele está perdendo tempo, porque o pessoal não lembra. O pessoal esquece tudo o que ele pregou, então, mais ou menos dizendo, não vale a pena, né? Não vale a pena. E aí, então, teve um comentário de alguém que disse o seguinte: eu estou casado com minha mulher há 30 anos, eu não me lembro todas as refeições que ela me preparou, mas eu sei que cada refeição me manteve vivo naquele dia. E eu estou aqui hoje por conta dessas refeições que eu nem me lembro qual era, que estava no cardápio, mas que diariamente me alimentaram e me mantiveram vivo e me trouxeram aqui. Eu disse, isso é que é esperança para um pregador, não é? Que coisa boa, lembrar disso aqui, que as pregações, elas têm esse impacto, eles têm esse efeito, pode ser que a memória falhe durante a semana, mas o efeito delas na sua vida vai fazer que você continue caminhando e andando. Por isso, participar de culto, ouvir a palavra, se engajar em cada coisa que nós fazemos aqui, é o que vai manter você caminhando, ainda que no final de janeiro você não vai lembrar do que eu estou dizendo aqui essa noite. Mas aqui e agora, hoje, nós estamos na presença de Deus. E lembra que o maná caía para cada dia, não é? O maná que caía hoje não adiantava guardar para o dia seguinte. No dia seguinte você tinha que colher o maná também. Então,
Então nós estamos, por isso que nós fazemos os cultos, fazemos com regularidade, fazemos sempre, e há 80 anos que essa igreja se reúne para cultuar a Deus, pregando a palavra, ensinando o Evangelho e fazendo todos os exercícios espirituais. Vimos com essas palavras do Dr. Augusto Nicodemos que culto é importante, seja no lar, mas também na igreja. Que a nossa igreja presbiteriana local, 9 de abril, tenha esta consciência e que nós estejamos, pela graça de Deus, capacitados a prestar um culto que alegre ao coração de Deus. O Deus que cultuamos é o Deus vivo, o Deus poderoso, é o Deus do Salmo de número 91. Eu vou colocar uma das vozes que nós mais conhecemos, Cid Moreira, ele vai narrar o Salmo de número 91. Eu gostaria que os irmãos ouvissem e meditassem nesta que é a palavra do Senhor. Salmo 91, ouvir e meditar, narrado pelo bem conhecido locutor Cid Moreira. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sob suas asas seguro estarás. A sua verdade é couraça e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Hei de saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga
correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso mestre, por que desanimar os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Vamos passar a parte da meditação, da reflexão que teremos na Palavra de Deus. Salmo 84, 1 e 2. Texto bem conhecido para nós. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Dois versos que falam muito ao nosso coração. Irmãos, o livro dos Salmos é a coleção mais popular de livros do Antigo Testamento. Os salmos eram utilizados nos cultos de adoração dos israelitas desde os tempos do rei Davi. Lembremos que Davi foi no seu tempo que houve o planejamento para ser construído o templo do Senhor, foi executado na época do seu filho Salomão. Desde a época de Davi, portanto, ainda no tabernáculo, que os salmos eram utilizados no culto a Deus. Só que a fama do livro de Salmos ultrapassa as páginas, a história, o tempo do Antigo Testamento. Esse prazer que se tem de ler o livro de Salmos chega aos tempos da igreja cristã. E aí fica a pergunta, por que este livro é tão querido a ponto de unir Antigo e Novo Testamento? Por que existe esta consideração pelo livro de Salmos? Certamente o motivo é que cada salmo reflete a experiência comum dos seres humanos. No livro dos Salmos nós temos desabafos, pessoas depressivas, pessoas alegres, saudades da cidade, saudades do templo, pedindo bênção de Deus, a salmista que quer entender por que os ímpios prosperam, e parece que a vida dos justos é tão
tortuosa, tão complicada, mesmo temendo a Deus. Então o livro de Salmos é muito querido porque vai expressar sentimentos, emoções, desabafos humanos. Homens iguais a nós, homens seres humanos iguais a nós, que também desabafaram e registraram através da poesia hebraica, entra na coleção chamada Salmos. O salmo que nós lemos, Salmo 84, é o salmo dos filhos de Coré, que também expressam emoção daqueles homens diante de um contexto circunstancial que lhes abatia. Qual é a grande questão do salmo de número 84? Neste salmo, os filhos de Coré falam da angústia que eles têm pelo impedimento de irem ao tabernáculo do Senhor. Eram de algum jeito, de alguma forma, por alguma circunstância, banidos de ir à Assembleia dos Santos, ao local de culto. Os filhos de Coré, diferentemente do pai, nós sabemos da história registrada em Números 16, da revolta de Coré contra a liderança de Moisés. Ele e mais alguns baderneiros e desobedientes foram tragados pela terra, registrada em Números 16, isso por causa do castigo de Deus àqueles que desafiavam não apenas a liderança de Moisés, mas certamente também naquele contexto a liderança do próprio Deus. Os filhos de Coré, diferentemente do pai, amavam a Deus, amavam ao seu culto, e eles vão escrever alguns salmos. Um deles, o Salmo de número 84, onde eles vão falar e expressar o desejo de ser restaurado o privilégio de retornar ao tabernáculo do Senhor. Então aqueles homens tinham saudades do tabernáculo, saudades da Assembleia. Eram homens que desejavam estar junto com o povo de Deus em culto público, culto solene. Tinham saudades do ajuntamento na casa ou do tabernáculo naquela época do Senhor. Percebamos que aqueles homens viviam no passado tendo o mesmo sentimento que nós hoje, neste tempo de pandemia. Certamente há no nosso coração saudade do culto no templo ao Senhor. Saudade de quando nos arrumávamos, saudade de quando saíamos com a família, saudade de quando já estávamos saindo, esquecemos alguma coisa, voltávamos para pegar, saudade de chegar à igreja, cumprimentar os fiéis, adentrar a casa de Deus, se assentar no banco, fazer oração, a expectativa do início do culto, a primeira visão do pastor lá na frente, pastor subindo no púlpito, o início do culto, saudade de todos esses momentos, e é claro, principalmente do culto solene. Os filhos de Coré também estavam com saudade do tabernáculo, do templo, no sentido de assembleia, do tabernáculo onde era ocorrido o ajuntamento solene. E nesse primeiro verso, os salmistas afirmam: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Com estas palavras, aqueles homens declaram o seu amor pelo local de culto. Eles confirmam que a Assembleia do Senhor é local amável, é local de participarmos com muita alegria, com intensa emoção positiva em nosso coração. Outro salmo bem conhecido por nós, Salmo de número 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Desde o passado, o povo de Deus cantava, falava, recitava, memorizava o dito
de que a alegria era intensa quando estavam indo ou convidados a irem à casa do Senhor. O Salmo 84, primeiro, o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Com estas palavras, eles se queixam de naquele momento estarem privados da liberdade de acesso à igreja de Deus. E aí fica a pergunta, muita gente do mundo nos perguntam nas suas assembleias, nas suas reuniões, pessoas de fora da igreja perguntam o que os crentes, o que os cristãos, o que os fiéis têm tanto no coração que amam. Qual é o motivo do amor que eles sentem para com a igreja? Por que esse período é tão doloroso de quarentena, sem poder participar? Muita gente do mundo não entende. E aí eu vou dar duas respostas, vou citar dois motivos pelos quais entendo que a igreja é importante e deixar de frequentar a igreja é ruim. Há muitos motivos, mas por questão de síntese citarei apenas dois. Em primeiro lugar, porque a igreja é o local em que os cristãos fazem a sua profissão de fé. Em outras palavras, a igreja é o local onde o cristão se desloca, vai para aprender do Evangelho de Deus. É ali que ele vai professar uma fé objetiva, em um conteúdo falado, em um conteúdo aprendido, em um conteúdo assimilado. A igreja é o local de ensino da doutrina que agrada a Deus. Uma doutrina embasada na palavra de Deus. E desde o passado, que a igreja é considerada o principal local de ensino da palavra do Senhor. Algumas pessoas hoje querem passar este local para a internet. Não é pecado gravar live, não é pecado gravar filmes explicativos, não é pecado gravar mensagens para que sejam passadas nas redes sociais. São recursos que Deus nos concedeu, abençoados e, nesse caso, usados para um excelente propósito. Mas o principal local de ensino da palavra de Deus é e sempre será cada igreja, cada templo, cada local consagrado para que haja o ajuntamento, o calor humano e assim as pessoas possam aprender da palavra de Deus. No passado, um título curioso que a igreja cristã possuía era Mãe dos Fiéis. A igreja era chamada de mãe, a mãe dos fiéis. Por exemplo, um escritor que vai falar muito da doutrina da igreja, um escritor eclesiástico latino, muito influente, não apenas no seu tempo, século III, mas é bastante lido na Idade Média, lido pelos reformadores, Calvino cita nas Institutas, chama-se Cipriano de Cartago. Morre no ano de 258. Era um bispo. E Cipriano, no ano de 251, escreve uma de suas principais obras, A Unidade da Igreja. Um livro eclesiológico vai explicar algumas questões referentes à igreja. E neste livro, Cipriano denomina a igreja de esposa de Cristo e declara que a igreja conserva os seus fiéis, o povo de Deus, firme na presença de Deus. Ela conserva os fiéis para Deus e ela entrega ao reino de Deus os filhos que ela, pela palavra, pela Bíblia, pela mensagem do Evangelho, gerou. Cipriano também insiste que aquele que deixa a igreja de Cristo não alcançará os prêmios de Cristo, porque acaba se tornando um estranho para com Deus. Ora, se o Salmo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Se Hebreus 10, 25 diz que não devemos deixar de congregar na igreja, é comum que os filhos de Deus tenham
prazer, tenham alegria em ir à casa de Deus, apesar das inúmeras dificuldades que podem ter para estarem lá e para permanecerem firmes e membros da igreja. Então aquele, na mente de Cipriano, os fiéis que não têm prazer na igreja se tornam estranhos para com Deus. E a mais famosa frase de Cipriano é que ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a sua igreja local por mãe. Então, uma das ênfases de Cipriano é que a igreja, qual é a função da igreja? Igreja aqui agora pensemos num sentido mais limitado. Todos nós, povo de Deus, somos igreja. Converteu, é igreja. Tem o Espírito Santo no coração, é igreja. Mas pensemos agora na igreja como educadora. Pensemos no papel do pastor, presbítero docente. Docente, aquele que ensina, aquele que é professor. Uma função muito criticada em muitas igrejas hoje, infelizmente, que não toleram o ensino. Qual é a função da igreja? Educar. Qual é a função do pastor? Ensinar. Qual é a função do colégio de presbíteros, o conselho? É ensinar. Qual é a função dos professores da escola dominical? Aprender com o pastor, aprender com os presbíteros e assim ensinar. A igreja é educadora, por isso que ela é a mãe dos fiéis, por isso que ela conserva para Deus os filhos que ela gerou pela palavra. A igreja educa. E a igreja se alegra, o pastor se alegra, a liderança se alegra quando há progresso em vocês, membros da igreja. Como que nós nos alegramos? Quando nós observamos palavras maduras, quando nós observamos atitudes maduras, quando nós, liderança da igreja, observamos o progresso de vocês. A igreja, liderança, que ensina e educa, se alegra com o progresso dos irmãos, dos membros da igreja. Mas nós, liderança, igreja, nos entristecemos nos desfalecimentos dos irmãos, quando há imaturidade, quando o ensino não é corretamente assimilado e praticá-lo. E nós, como igreja, procuramos afastar de vocês os perigos que os ameaçam. Este é o papel da igreja, e aí se usa a figura da mãe. A mãe educa, a mãe quer o bem dos seus filhos. Qual a mãe que quer o mal? Só se for uma mãe muito desnaturada. Mas a natureza da criação de Deus é que nas mães haja o princípio do cuidado, haja o princípio da educação. As mães entregam os filhos para a vida, educando-os, afastando deles a ameaça, os ensinando a pensarem por si só, sempre dentro, as mães cristãs, de um padrão doutrinário que é a palavra de Deus. Então a analogia da mãe em relação à igreja é muito importante. A igreja cuida, a igreja educa, a igreja orienta, a igreja ajuda os membros a crescerem em maturidade. Esta é a ênfase de Cipriano de Cartago, século III. Lá na frente, na história da igreja, o reformador João Calvino vai seguir esta linha de Cipriano de raciocínio. Calvino também ensina que a igreja é mãe daqueles que Deus é o Pai. Calvino enfatiza que a igreja é mãe porque leva os seres humanos ao novo nascimento através da palavra de Deus. A palavra é pregada, a palavra é dita, e essa palavra vai no coração do eleito de Deus, o transforma, o converte, o faz mudar o pensamento, as palavras, as ações. A palavra que é ensinada de forma autêntica e de forma poderosa, porque o Espírito Santo atua na igreja. Então a igreja é aquela que leva as pessoas ao novo nascimento através da palavra de Deus que ela prega. E a igreja reúne o povo de Deus
para que seja nutrido de alimento, até que este povo, cada um individualmente, alcance o que a fé lhe promete, maturidade espiritual nesta vida e o céu, a salvação. Não é a igreja que salva, é a palavra do Evangelho proclamada com autoridade, autenticidade na igreja que salva. Mas a igreja, a liderança, o pastor, nós somos essenciais para que a mensagem, através de nós, dispenseiros desta mensagem, seja proclamada e assim alcance o coração dos irmãos e das irmãs. E qual é a função dos membros da igreja? Ouvir esta palavra oficial, ouvir esta palavra de autoridade, implantá-la no coração, sair e pregar. Essa é a função dos membros da igreja. E aí a igreja se torna a mãe dos fiéis. Por quê? Porque ela cuida, educa, orienta, protege. A igreja quer o bem. Então, o primeiro motivo pelo qual é ruim deixar de frequentar a igreja é que a igreja é um local onde os cristãos, o pastor, seja quem for, faz a sua profissão de fé. É o local onde os fiéis aprendem a doutrina que agrada a Deus. Certamente, é muito importante ler a Bíblia em casa. É importante ter devocional em casa. É importante orar em casa. É importante o culto doméstico. Mas é também importante que as famílias se reúnam e caminhem, ou seja, andem, sejam conduzidas ao local oficial onde a Escritura é ensinada à igreja. Tenha o seu prazer na igreja. Lá você vai aprender da palavra de Deus. É ruim deixar o contato da igreja, porque ela é a educadora oficial da palavra de Deus. Em segundo lugar, eu também entendo, há outros motivos, mas eu estou citando apenas dois. Eu entendo que é ruim deixar de frequentar a igreja, porque na igreja cada fiel se envolve no culto divino. Os filhos de Coré sabiam que não era debalde, ou seja, em vão, que Deus designou a igreja. Eles sabem que os fiéis precisam de auxílios enquanto têm ou são conduzidos na sua jornada deste mundo. Cada um de nós precisa de um empurrãozinho na vida, por causa de alguma questão. Eu não vou dizer que a igreja nos dá este empurrãozinho, porque seria muito baixar demais. A Desi Gonçalves uma vez deu uma entrevista e perguntaram para ela o que ela achava de igreja. Qualquer tipo de igreja, o que ela achava de igreja. E a Desi Gonçalves disse que a igreja é o local, ela não frequentava igreja nenhuma, porque para ela a igreja é o local de dar um empurrãozinho nas pessoas. E aí, como ela não precisa desse empurrãozinho, ela sabia viver a vida dela independente de qualquer igreja, qualquer ensinamento. Então a igreja, na minha opinião, não é o local de dar um empurrãozinho, mas a igreja é um local de nos auxiliar a como viver corretamente na presença de Deus. Na igreja nós aprendemos a como cultuar a Deus, na igreja aprendemos quem Deus é, quem somos nós, aprendemos o nosso limite, aprendemos o que podemos fazer, o que não podemos fazer, a como agradar a Deus, a como não agradar a Deus, aprendemos a solução para o pecado, que é a confissão, que é o sangue de Jesus, que vai nos purificar de todo o pecado. Na igreja nós aprendemos muitas coisas excelentes. O homem aprende a ser bom filho, a ser bom marido, a ser bom pai, a ser bom cidadão diante da sociedade que o cerca. Na igreja aprende a ser um bom líder. As irmãs, as mulheres também aprendem a ser boas esposas, boas mães, boas cidadãs, boas no seu trabalho, irmãs valorosas. A igreja ensina a educar os filhos, ensina os filhos a obedecerem os pais. A igreja vai ensinar. E uma das questões é em relação ao culto instituído por Deus.
A igreja nos ensina a cultuar a Deus com sinceridade e de forma espiritual, de forma correta. Irmãos, isso é muito sério. Por isso que negligenciar o culto instituído por Deus na igreja é arrogância. É a ideia de alguns de pensarem de forma bastante egoísta que eles podem alcançar o céu com o próprio esforço, independente do aprendizado, independente do auxílio divino. O culto público na igreja tem muito a nos ensinar, mas é claro, eu entendo, mas não concordo, eu entendo que a nossa cultura tem algumas características que deixam o culto para escanteio. Algumas características que fazem com que os membros se esqueçam da igreja, do ajuntamento. Algo que deveria ser prazeroso acaba se tornando um grande fardo. Uma das questões é o egoísmo crasso, ou seja, amplo, que nós temos no nosso dia a dia. Os seres humanos se tornaram mais egoístas. E contra isso, a Bíblia assevera que na unidade cristã, cada fiel aprende algumas coisas importantes. Nós aprendemos na igreja a ouvir os outros, aprendemos a prestar atenção na explicação da palavra de Deus. Nosso tempo é muito sem paciência. A atenção nossa é mínima. A igreja ensina a prestar atenção no liturgista, no pregador, naquele que está falando. Também aprendemos na igreja a ter domínio próprio. Tem momentos que você quer brigar com alguém, discutir com alguém, e aí você vai na igreja domando-se, aprendendo a ter domínio próprio. O irmão que às vezes também se irritou com você, aprende a ter domínio próprio também. Na igreja nós aprendemos a perdoar as ofensas, aprendemos a aconselhar os irmãos, aprendemos a orar uns pelos outros. Então é bom esse ajuntamento, essa ideia coletiva, mas infelizmente o egoísmo de nosso tempo tem retirado a atenção do cristão, do ajuntamento, inclusive no dia de domingo, dia do Senhor. Irmãos, o individualismo tem desanimado muitas pessoas de se reunirem na igreja em qualquer dia, também no domingo, o dia do Senhor. A dificuldade de se reunir no domingo não é apenas o individualismo, temos uma outra questão. O nosso tempo impôs o costume do fim de semana, entendido como o ápice semanal do relaxamento. O domingo passa a ser o tempo do relaxar, o tempo de descansar, é algo psicológico. Nós lembramos do domingo como algo que dá consolo, onde nós somos libertos de todas as restrições, todas as cobranças, somos libertos do patrão a que consideramos complicado da nossa vida, somos libertos do trabalho, somos libertos da pressão de segunda a sábado. Então o domingo acaba sendo ligado a apenas lazer, onde você vai retirar de si as frustrações da semana e do local de trabalho. O ensino do nosso tempo é que o final de semana é permanecer longe do que é habitual, através da participação de atividades culturais e sociais. É isso que faz com que muitos jovens procurem as famosas baladas, de sexta para sábado ou de sábado para domingo. As pessoas do passado tinham uma visão do final de semana diferente das pessoas modernas, das pessoas de hoje. Os homens do passado, o domingo não era uma libertação do fardo do trabalho. Domingo era dia consagrado ao Senhor. As famílias se reuniam, às vezes andavam quilômetros para se encontrar. Havia lazer, havia brincadeira, havia sorriso, havia muita alegria deles se encontrarem, mas tinha aquela ideia sagrada do domingo. No nosso tempo, domingo, o final de semana, é algo que lembra prazer e muitas vezes prazer pecaminoso, onde eu quero sentir o máximo
que eu puder de algo bom, um êxtase, que seja muito grande. E aí o jovem vai procurar as baladas, vai procurar as drogas, vai procurar o excesso das bebidas, vai procurar as coisas ilícitas. Por quê? Porque eu quero vencer a frustração da semana de trabalho. Mas alguns relatos de alguns jovens, depois que passam desta fase, falarem assim: pastor, chega na segunda-feira, era, com perdão da palavra, o inferno astral. Volta tudo à cabeça. Tudo fica tão complicado quanto antes. E aí na semana seguinte o jovem fala: eu queria de novo, porque eu não saciei. E é claro, não vai saciar, porque é uma alegria passageira. Não é uma alegria de fato firme. Então a minha ênfase é que o domingo perde o seu significado original, reduzindo-se a um puro fim de semana, se o cristão tem o domingo como algo apenas social, algo apenas de lazer. Repito, não é pecado ter lazer no domingo. Pode-se ter, é claro, mas cuidado para não se perder a consagração do domingo como dia do Senhor. Aqueles que perderam a espiritualidade do domingo se fecham em um horizonte tão restrito que as pessoas, os crentes, muitos deles, acabam se tornando insensíveis às realidades espirituais. Não caiamos neste equívoco que esta quarentena nós possamos estar em casa cultuando, lendo a Bíblia, e quando ela terminar, vamos à casa de Deus durante a semana. Vamos nas reuniões de oração, vamos nos estudos bíblicos e também, é claro, vamos aos domingos para cultuarmos juntamente ao Senhor. Agora, de explicado o verso 1 do Salmo de número 84, vamos caminhar para o verso de número 2. O verso de número 2 diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. As sensações dos filhos de Coré diante do local de adoração ao Senhor são descritos de duas maneiras, dois modos muito vívidos. Em primeiro lugar, eles afirmam que a sua parte imaterial, ou seja, a sua alma, suspira e desfalece. Desfalecer. Este último termo indica a sensação de perder as forças. Já viu quando você fica pasmo diante de algo, de alguém, de uma notícia? Você fica ali, parece que está em pé, mas querendo dar uma desmaiada, fica ali meio que fora de si. É essa a sensação que os salmistas, filhos de Coré, falam, que eles ficam quando se recordam do culto no tabernáculo, na casa de Deus. É como se eles ficassem as suas forças perdidas, muita emoção mental, quando eles têm um sentimento que os transporta quase que para fora de si só. É como se a alma quisesse até, quem sabe, sair do corpo, uma sensação forte. É este sentimento que eles vão dizer que tem. A alma deles, o elemento imaterial deles, diante do culto de Deus, suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O átrio do tabernáculo ou do templo era um local separado, externo, um local bem espaçoso. No caso do templo de Jerusalém, era uma estrutura tão grande que poderia ser até utilizada para guardar os animais para serem sacrificados. Então os salmistas falam: eu tenho saudade desse espaço, ali talvez podendo representar todo o tabernáculo, com o sentido de ter saudade de cada parte, de cada ato representado de culto ao Senhor na casa dele. Então, primeiro elemento imaterial, a alma suspira e desfalece. Em segundo lugar, os filhos de Coré afirmam que sua parte material, representada agora pelos termos coração e carne, exulta pelo Senhor. E essa descrição também é muito comum. Quando
quando nós temos algum tipo de sensação interna, o nosso interior fica balançado, uma forte emoção, uma grande alegria, logo o exterior também, nós demonstramos isso no exterior, fica visível no exterior. Quando a nossa alma, quando o nosso interior fica alegre com algo, logo o nosso corpo vai ficar visível nele a nossa sensação. Você vai sorrir, você vai alargar os olhos, você vai ter algum tipo de ação na mão, você vai querer abraçar alguém, você vai querer fazer alguma coisa. Os salmistas descrevem que estão felizes só pelo desejo de retornar à casa de Deus. E eles sabem que a casa de Deus, a igreja, é o local onde o povo desfruta da comunhão com Deus vivo. Então eles almejam a comunhão com Deus e desejam ir até o tabernáculo. Irmãos, a comunhão que possuímos com Deus na igreja é muito importante. Jesus Cristo vai nos falar por quê. O que deve ser a igreja para nós? Fica a pergunta. O que era o templo de Jerusalém para Jesus Cristo? Lucas capítulo 2, vemos a resposta. Jesus está em Jerusalém, 12 anos, pela primeira vez participando da festa da Páscoa. É o que nós chamaríamos hoje de adolescente, o início da adolescência, aí aos seus 12 anos aproximadamente, ele tinha 12 anos, e ele vai em Jerusalém para a Páscoa. Seus pais vão embora, a caminho de um dia, eles vão descobrir que Jesus não está entre eles. Eles achavam que Jesus estava entre os colegas, adolescente é muito dinâmico, Jesus foi um adolescente normal, também brincou, também teve os colegas, talvez um menino educado, claro, mas adolescente, um pouco inquieto talvez. Então eles pensaram, bom, ele deve estar com os amigos, deve estar por aí fazendo alguma coisa própria de viagem, conversando com alguém, mas de repente Jesus não está, eles descobrem onde que está Jesus. E eles ficam, claro, pais, normal, é normal que os pais fiquem, eles vão voltar à procura do seu filho adolescente e retornam a Jerusalém. E o desfecho da história é narrado lá em Lucas capítulo 2, versos 46 a 49. Eu vou ler porque é muito importante, diz assim, muito importante nesse contexto. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. E ele lhes respondeu. Olha o que Jesus responde. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não sabíeis que me cabia ou cumpria estar na casa de meu pai? Irmãos, Jesus demonstra familiaridade com o templo. Por quê? Porque para Jesus o templo é a casa de seu pai. Jesus tinha um conceito familiar, paterno do templo. A casa ou templo de Deus para Jesus era a sua casa paterna. Jesus tem um ambiente familiar no templo e do mesmo modo nós devemos agir. O que é a igreja para nós? Para muitos é um local frio, distante, mas na verdade o conceito cristológico da igreja é que a igreja é a casa do Pai. A igreja na literatura antiga era associada, conforme vimos, a uma mãe. A igreja tem esse ambiente familiar, é um local consagrado para o culto ao Senhor. E um dos aspectos deste culto é a comunhão que cada crente tem, cada família tem com Deus e também entre si. Fica a pergunta para nós, temos tido alegria na igreja? Temos tido este aconchego familiar à casa de Deus? Temos tratado a igreja como um ambiente bom,
um ambiente alegre, um ambiente familiar, mesmo quando perdemos algum controle, porque somos humanos, mesmo quando a igreja parece que fica um pouco mais arisca, jamais nos esqueçamos. A igreja é a casa de Deus, é a casa de um Pai bondoso. E esse Pai nos acompanha não apenas no culto solene interno, mas também durante toda a nossa vida. Almeje voltar à casa de Deus, ore para que esse tempo de quarentena acabe logo. Esteja com o coração ansioso por retornar à casa de Deus. E eu desejo, como pastor, que futuramente, num futuro bem próximo, brevemente, estejamos todos juntos no templo do Senhor, com muita fé, com muita alegria, com muita comunhão, sentindo a presença de Deus em nosso meio. E que esta alegria tome conta da nossa alma e tome conta também do nosso corpo. Que nós possamos rir, futuramente nos abraçar, dialogar uns com os outros, sermos família bendita do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos sustente e que esta palavra, Salmo 84, 1 e 2, fale ao nosso coração, que seja aplicada ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que cada um dos irmãos e irmãs continue a ser bênçãos, hoje e eternamente. Amém. Irmãos, eu confesso que uma das coisas que eu mais sinto falta é quando eu falo amém numa oração que eu não ouço a resposta da igreja. Quando eu anuncio um hino que eu não ouço, por exemplo, as irmãs da igreja que têm hábito, agora na nossa igreja a partir desse ano, para tirar os hinos, a altura dos hinos. Então é algo que o meu coração está com muita saudade, muito desejo de ter de volta, se Deus quiser, em muito breve. Aquele ajuntamento, ouvir as vozes, ver as pessoas, gravar o culto. Eu sempre digo, nós não fomos feitos para gravar culto. Fomos feitos para palestra, rede social é importante. Estamos gravando porque é uma necessidade momentânea. Mas o culto coletivo é tudo de bom. Alegria e privilégio de cultuar, que nós tenhamos a cada dia esta convicção e alegria de cultuarmos ao Senhor. Você está com saudade? Eu também estou. Que nós, a qualquer dia desse, possamos aí nos abraçar, possamos estar juntos, matando aquilo que hoje nos incomoda, que é a saudade. Vamos cantar o hino de número 400, Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor. Um hino tradicional de término de culto, cantemos louvando ao Senhor. Hino 400. Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração.
Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, muito obrigado pela palavra, pela liturgia, pela fé em cada coração que no seu lar acompanhou esta mensagem. Que o Senhor derrame a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre a vida de cada um de nós. Que o teu povo, que agora está distante, saiba que há uma fé que nos une. Há uma trindade que vela por nós, zela por nós e ama a cada um de nós. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus que é um só, três pessoas que estão próximas a nós. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, falando ao nosso coração, e que nós possamos ter uma semana abençoada de estudos, aqueles que já voltaram aos seus trabalhos de trabalho, aqueles que estão na quarentena, que o Senhor dê calma, ânimo, sustente a cada um e que brevemente possamos retornar à vida normal, no ir, no vir, na responsabilidade no estudar, no trabalhar, no lazer. Que esta situação saia, que esta enfermidade seja repreendida em o nome do Senhor Jesus e que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia. Fica conosco, é a oração que te faço em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor, que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo, seu único Filho, e as consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, que está espalhado sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe e sustente a cada um.